muitas pesquisas científicas feitas em universidades de ponta por pesquisadores renomados, demonstrando algo que é milenar, que as religiões, de um modo geral, indicam para os seus adeptos, que é a oração. E já de algumas décadas para cá, do final dos anos 80, dos anos 70, 80 do século passado, mas principalmente a partir do ano 2000, intensificou-se as pesquisas, principalmente ligadas às neurociências, com duas questões que o ser humano também milenarmente tem trabalhado, que a meditação e a oração estão associadas. Na live de hoje nós vamos focar na oração. Então nós temos pesquisadores como o Dr. Larry Dossey, que escreveu, dentre outros livros, esse aqui, O Poder da Oração que Cura. Ele aborda nesse livro e em vários outros, ele já escreveu vários, são pelo menos uns 10 livros sobre a oração. É um médico PhD em medicina, doutor em medicina, Larry Dossey, e pesquisador que ele tem, dentre outras abordagens do psiquismo humano, o trabalho com oração. Numa das suas obras, o Dr. Larry Dossey, ele fala de uma pesquisa muito interessante. 2 grupos de pessoas que tiveram infarto e, sem conhecimento prévio dos profissionais que estavam cuidando desse grupo, eles foram reunidos em 2 grupos em diferentes UTIs, depois de terem um infarto, e estavam em cuidados em unidades coronarianas, como é muito comum. Um grupo recebia orações de pessoas que foram contactadas previamente e que têm o hábito de orar, de usar esse instrumento que é chamado de oração intercessória, orar em favor de alguém. E essas pessoas não conheciam esse grupo de pessoas, só sabiam que eram pessoas que tinham tido um infarto e que era para eles orarem por essas pessoas. O outro grupo de pessoas infartadas não recebeu o mesmo cuidado. Os 2, com cuidados idênticos, eram UTIs semelhantes, com todos os cuidados materiais idênticos, com tudo que é do protocolo de uma pessoa pós-infartada. E depois de um tempo, eles foram medir as enzimas, tudo que se faz em pacientes de infarto, e a recuperação, né? Tanto a recuperação de um grupo quanto de outro grupo. O que se constatou que o grupo que recebeu orações teve a recuperação muito mais rápida do que o grupo que não recebeu orações. É uma das pesquisas que o Dr. Larry Dossey coloca neste livro aqui, O Poder da Oração que Cura. Como essa, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de pesquisas semelhantes, demonstrando o valor da oração. Nesse livro aqui, Medicina Espiritual, do Dr. Herbert Benson, o Dr. Herbert Benson é professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma das universidades de ponta, de top Ele escreveu esse livro aqui, Medicina Espiritual, e dentre outras questões que ele aborda exatamente a questão da oração como instrumento de cura. O Dr. Herbert Benson, ele desenvolveu o chamado bem-estar evocado, essa expressão, que significa
que nós podemos utilizar da nossa mente como instrumento de cura. E um dos instrumentos que ele utilizou foi a oração. Assim como o Dr. Larry Dossey e o Herbert Benson, temos muitos pesquisadores abordando a questão da oração como instrumento de cura. Nos anos 70, nós já falamos aqui em outras lives, nós temos o trabalho do Dr. Carl Simonton, que desenvolveu um trabalho na oncologia com pacientes de câncer, e o Dr. Carl Simonton também trabalhava com oração, e além da oração, o perdão, porque ele, estudando os seus clientes, percebeu que a grande maioria, se não todos, tinham um histórico de ressentimento muito sério em relação a determinadas pessoas, ou culpa, que é o movimento de ressentimento contra si mesmo, ou as duas coisas simultaneamente. Então, ele fez um trabalho tanto de auto-perdão quanto perdão o outro, e um dos instrumentos que o Dr. Simon, o Dr. Bernie Siegel, que é outro oncologista também muito famoso, que escreveu o livro Amor, Medicina e Milagres, eles também trabalhavam com a oração. Então, do ponto de vista das pesquisas científicas, nós temos já muitas evidências do poder da oração.